Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vincovas, estou mais uma vez aqui para falar um pouquinho da história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 38º episódio, eu vou falar com vocês sobre segurança institucional, né? Como é importante a gente estar falando de infraestruturas de transporte, como é importante um país ter uma infraestrutura ferroviária ampla, uma estrutura ferroviária distribuída por todo o território nacional, com diversos serviços. Então eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, né? E sempre quando a gente fala de importância de um sistema de transporte, nada melhor também do que falar sobre algumas crises que aconteceram no nosso país e que sempre quando tem uma crise a gente verifica, nossa, mas como as coisas poderiam ser diferentes, né? Então, algumas crises que nós tivemos aí em alguns anos anteriores que vieram à tona aí a discussão das ferrovias, né? A primeira delas que eu queria destacar é a crise aérea de 2006. Então, naquele momento nós tivemos uma paralisação dos serviços de transporte aéreo no país, e isso acabou levantando aí uma série de discussões e debates sobre que a situação do transporte não está adequada, que a gente precisa melhorar. Então é sempre assim, né? Quando tem uma crise, as coisas afetam tantas pessoas que depois algumas começam a discutir e a principal conclusão é que, olha, poderia ser diferente, né? Mas as coisas também aconteceram mais recentemente aqui na greve dos caminhoneiros de 2018. Então, essa greve também mostrou para muitas pessoas aí que o Brasil tinha naquela época algum problema muito sério com relação aos sistemas de transporte, né? E que alguma coisa poderia ser feita, tá certo? E também uma coisa que chamou muito a atenção dessas duas crises aí é que logo que elas apareceram, né, o governo à época retirou da gaveta o projeto do trem-bala brasileiro, o trem de alta velocidade. Então é muito interessante que vocês estão vendo que um ano é 2006, o outro é 2018, né, um período de 12 anos que se passaram, mas o que chamou muita atenção com relação a essas crises aí é que o governo tirou o projeto do trem-bala da gaveta. E é claro, como sempre, né, quando a crise ou a greve ou os problemas se encerraram, o projeto do trem-bala voltou para a gaveta novamente, né? Então isso aí é muito típico de países que não têm um planejamento muito interessante, né? E o que a gente verificou também, isso aí todos os especialistas falaram à época, que o nosso país é muito dependente das rodovias. Então isso aí é uma das conclusões aí de que, com essas crises, né, acabaram revelando que nós somos muito dependentes das rodovias e as coisas poderiam ser diferentes, né? Então, também o que a gente chega à conclusão é que o nosso país não tem um planejamento adequado dos sistemas de transporte. Isso é uma coisa que fica muito evidente quando você tem os problemas, daí o projeto do trem-bala é colocado na mesa, depois volta para a gaveta. Então a gente vê que não existe um planejamento adequado das infraestruturas de transporte. E também, né, como o grande objetivo desse episódio aqui é falar sobre segurança das instituições, então a gente verifica que o sistema de transporte no nosso país, ele não garante a segurança das instituições. E naquelas crises, a crise aérea, depois a greve dos caminhoneiros, foi muito evidente que vários setores econômicos do Brasil, várias instituições brasileiras tiveram um prejuízo muito grande com essa interrupção do sistema de transporte. Então, faltava alimento em algumas regiões, os medicamentos não conseguiam chegar em alguns locais. Então, a gente estava com uma crise tão séria aí que acabou afetando uma série de instituições. Então a gente verifica, né, esses dois exemplos, eles mostram que nós não temos um planejamento adequado com relação à construção de infraestruturas e também isso se reflete aí num problema muito mais sério, porque a gente acaba não atendendo, né, ou não conferindo a diversas instituições e a sociedade de uma certa forma, né, nós não estamos garantindo aí uma segurança para a população e para a sociedade de uma forma geral, né?
E daí eu queria, só para exemplificar um pouco, é claro que todos os países possuem suas próprias crises, têm seus problemas, né? E a gente tem vários exemplos aí no mundo de que as infraestruturas de transporte podem transformar um país, né? Então, o primeiro caso que eu queria falar para vocês aqui é sobre a desativação das ferrovias na década de 80 e 90, né? Então, as ferrovias foram desativadas, todos os transportes de passageiros entre cidades, aqui principalmente no estado de São Paulo, encerraram os seus serviços. Então é um caso que chama muita atenção, né? E também, um outro caso também interessante aí é o caso da Amtrak, uma empresa estatal americana que é responsável pelo transporte de passageiros em todo o território americano. Então é muito interessante a gente comparar a realidade do nosso país na década de 80 e 90 e a realidade americana também na década de 80, 70 e 80. E também a gente não pode esquecer de falar um pouco sobre as ferrovias chinesas, né? Que é um projeto mais recente aí que também chama muita atenção. Então a gente começa a comparar essas realidades, a gente vê que a escolha do nosso país de encerrar todos esses serviços talvez não tenha sido a melhor escolha, né? Então, eu gosto muito de falar sobre a Amtrak, a empresa americana, porque eles também tiveram muitos problemas na década, principalmente na segunda metade do século XX, né? Porque a indústria automobilística acabou expandindo aí as rodovias, o uso cada vez mais intenso de automóveis, né, e caminhões. E as ferrovias, é claro, que sentiram bastante, né? E o transporte ferroviário nos Estados Unidos ele não foi descontinuado como aconteceu com o Brasil. Lá eles resolveram manter o serviço, né, e hoje, depois de mais de 50 anos da criação dessa empresa aí, né, a Amtrak, ela nunca deu lucro, né? E por que aconteceu isso, né? Uma das respostas, né? Porque o trem é muito importante. Às vezes o lucro das operações ferroviárias não estão acontecendo porque o lucro não deve ser só da operação, ele deve ser também dos usuários das ferrovias. Então, a ferrovia americana, no caso do transporte de passageiros em todo o território nacional, eles não encerraram as atividades porque diversas cidades e diversas regiões do país dependiam dessa ferrovia. Então, todo mundo sabe, quem faz planejamento de transporte sabe que quando você encerra um serviço, várias cidades, várias regiões que são atendidas pelas ferrovias vão sofrer muito, né? Então os americanos eles optaram, olha, eu sei que a ferrovia dá lucro anualmente no balanço lá, né? Se vocês quiserem, entrem no site da Amtrak, vocês vão ver lá os prejuízos que essa empresa apresenta em seus balanços. Então vocês vão ver que apesar de todo esse prejuízo, eles resolveram não desativar as ferrovias porque é um serviço público que atende uma quantidade muito grande de pessoas, né? Por outro lado, né, apesar dessa história que eu contei sobre a ferrovia americana, o que a gente verifica no Brasil é totalmente ao contrário, né? A gente tinha lá um serviço da Rede Ferroviária Federal, claro, com prejuízos, tá certo? Mas, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil resolveu desativar tudo, né? Então, todo o sistema ferroviário, na década de 70, 80, ele foi encerrado, o transporte de passageiro deixou de existir no país, com exceção, claro, da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro de Minas, né? Mas todo aquele serviço de transporte ferroviário de passageiros deixou de existir no Brasil. Então isso é uma coisa só para mostrar essa contradição, né, entre uma decisão do nosso país e uma decisão que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E também a gente chama muita atenção os projetos que os chineses realizaram aí nas últimas décadas. Eles acabaram construindo uma rede ferroviária de trens de alta velocidade que hoje está mais ou menos por volta de 45 mil quilômetros. Então, é um projeto realmente que precisa ser estudado. Nós precisamos entender exatamente o que eles fizeram, por que eles fizeram essa rede ferroviária. Mas vocês não tenham dúvida que todos esses projetos estão acontecendo porque existe um projeto nacional, existe uma preocupação de você transformar o país. Então a gente verifica muito essa questão da importância das ferrovias para a transformação de um país, tá certo? Então uma das conclusões que eu queria apresentar para vocês sobre esse episódio que trata da segurança institucional é que
No nosso país, a maneira como nós construímos os sistemas de transporte ele não está garantindo a segurança das instituições. Então, a todo momento pode acontecer um problema sério aí e a gente vai ter problemas porque os sistemas não são feitos de forma adequada, com planejamento adequado. E o caso mais recente desse 2024 é toda a crise que aconteceu no Rio Grande do Sul, da inundação, de todos os problemas que eles tiveram lá, uma catástrofe geral. A gente vê lá que uma série de problemas de infraestrutura e transporte aconteceram, vários problemas aconteceram. Eu tenho certeza que muitos desses problemas aconteceram por falta de manutenção da infraestrutura, por falta de planejamento, por falta de construção da melhor forma possível, né? Às vezes constrói de forma barata. Então existe uma série de problemas aí. E quando a gente tem uma crise, todos os problemas aparecem, né? A gente começa a entender melhor que as coisas poderiam ter sido feitas diferente. Bom, como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer para vocês livros, publicações, sites, para vocês pesquisarem melhor aí sobre as ferrovias, sobre a história das ferrovias, para que vocês entendam bastante sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação à história das ferrovias. E eu trago aqui para vocês 2 sites, né, que eu queria que vocês entrassem lá, analisassem as informações do site, olhassem lá o tipo de relatório que eles geram, qual que é o objetivo dessas instituições. Então, essa primeira instituição aqui, né, que eu quero mostrar para vocês, é uma instituição que reúne, é uma associação que reúne diversas empresas ferroviárias mundiais. Então vocês podem entrar lá no site uic.org, que é uma associação que reúne diversas ferrovias. Então entrem lá no site dessa associação, verifiquem quem são as empresas associadas, verifiquem lá os relatórios que eles geram, né? Verifiquem quais são os objetivos, né, dessa associação, por que eles estão reunidos ali numa associação. E também uma outra associação muito importante, que é uma associação International Heavy Haul Association, é uma associação que reúne as principais empresas de transporte pesado, aquelas ferrovias realmente que transportam volumes muito expressivos. Então verifiquem aí no site da Heavy Haul Association que vocês vão conhecer um pouco também sobre a atuação dessa associação, como é que eles se organizam, né, quais eventos técnicos e institucionais que eles organizam, né, para desenvolver. Com certeza eles têm o objetivo de desenvolver o setor ferroviário. E nesse caso específico dessa Heavy Haul Association, tem muitos brasileiros que fazem parte da associação lá como diretores. O pessoal lá do board da associação, tem muitos brasileiros que participam lá. Então vale a pena vocês conhecerem um pouco sobre essas 2 associações aí, tá? E também, é claro, como atividade aqui, eu quero que vocês visitem os sites dessas 2 associações e também de outras associações que existem pelo mundo e procurem entender que tipo de informação que essas associações estão divulgando, né? Procure verificar como que elas atuam no desenvolvimento do setor ferroviário mundial ou de diversos países aí. Procure entender como é que eles trabalham, tá certo? Muito bem, então já chegando aqui ao final do 38º episódio, fique agora com um vídeo que eu reservei para vocês.